Eu creio que Deus tem uma mensagem do seu coração para nossas vidas nessa noite. E essa mensagem já vem sendo compartilhada comigo há alguns dias. E eu, orando, meditando ao Senhor, me perguntava: Senhor, quando será o momento de eu compartilhar essa mensagem? Ele disse: não, primeiro é com você. Quando estiver pronto, eu darei o sinal para compartilhar. Chegou o dia. Aleluia. Precisamos provar e experimentar mais dele. E essa é uma noite para que possamos mergulhar em águas mais profundas. Você está pronto para isso? Amém. Antes de qualquer coisa, gostaria de orar por esse encontro, por esse culto a Deus. Você pode fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado por essa oportunidade que temos de desfrutar de mais de Ti, das Tuas instruções, da Tua palavra. Senhor Deus, conduz esse encontro. Espírito Santo de Deus, conduza esse culto. Que o Senhor possa compartilhar aquilo que está no seu coração. Apesar do vaso, apesar das minhas limitações, nos concede sabedoria e graça. Obrigado por cada um que chegou até aqui, por cada coração aqui presente, cada família aqui representada. Que você possa tratar conosco, Senhor, nessa noite, de forma individual, mas também de forma coletiva. Espírito Santo, se manifeste. Que os teus dons estejam em manifestação nessa noite. Nós desejamos e anseiamos por eles. Queremos provar de Ti, Senhor. Experimentar de Ti. E nessa noite nós colocamos o nosso coração diante de você. A nossa vida diante de você. Que seja feito conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Você trouxe sua Bíblia? Gostaria que você abrisse, por favor, antes de passar o título e o tema da mensagem de hoje. Quero que você abra comigo lá no Evangelho de Mateus. No capítulo 22. Aleluia. No capítulo 22 e no versículo 29. Todos encontraram? Diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem conhecendo o poder de Deus. Errais, nem conhecendo as Escrituras, e também o poder de Deus. Meditando um pouco sobre esse versículo, claro, esse versículo está dentro de um contexto. O contexto é Jesus tratando com uma multidão, ensinando, passando algumas instruções, alinhando, corrigindo. E quando chega nessa parte, eu acho bem interessante a forma como Jesus trata sobre duas questões aqui: sobre conhecimento e sobre experiência. Escritura da palavra se refere ao conhecimento. Poder de Deus se refere à experiência. Conhecimento e experiência são duas coisas distintas. Porque se fosse a mesma coisa, Jesus não precisaria mencionar de forma separada. Claro, nós entendemos que há poder nas Escrituras. A palavra é eficaz, é poderosa. Mas Jesus está falando aqui sobre o poder de Deus em manifestação na minha vida e na sua vida. Na experiência com Deus.
E ele está corrigindo aquela multidão dizendo: errais, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E nessa noite nós vamos falar sobre experiências com Deus. Não podemos mais errar nessas coisas. Não podemos menosprezar e diminuir essas coisas. A Escritura, o conhecimento tem o seu lugar. Mas as experiências também têm o seu lugar. E este é o tema da mensagem: experiências com Deus. Pode soltar para mim, por favor? Essa arte está ungida, viu, querido? Não sei você, mas quando eu vi pela primeira vez, eu já fui ministrado. Experiências com Deus. Querido, conhecimento, teologia, Escritura, letra, palavra, tem o seu lugar, é devidamente importante, é imprescindível. Precisamos conhecer, é isso que Jesus está falando. Precisamos conhecer da palavra, precisamos entender da palavra, precisamos compreender a palavra de Deus, mas também precisamos experimentar dele, provar dele. Precisamos sair do raso para águas mais profundas. É isso que Jesus está dizendo. Não fica só na Escritura, na letra. Vai para o setor da experiência, vai para a área da experiência. Constrói o conhecimento de forma prática, vivenciando, praticando, vivendo, desfrutando, provando, experimentando. Aleluia! Aleluia! Às vezes estamos muito agarrados com a teologia. E sabe, queridos, se só temos conhecimento e não temos vivência, não temos experiência com Deus, nos tornamos religiosos. De que adianta tanto conhecimento se não for para provar dele, para experimentar dele, para viver mais dele? De que adianta conhecer de Gênesis e Apocalipse, de ler a Bíblia 3 vezes no ano completa, de saber decorado todos os versículos, mas se não tem vida, se não tem vivência, se não tem experiência, você só está se tornando um religioso. E Jesus está dizendo: errais. Errais nas Escrituras por não conhecer, mas errais também por não entender e experimentar do poder de Deus. Não podemos ficar só na letra. Precisamos também mergulhar e experimentar do poder de Deus e ter experiências com Ele. Conhecimento tem seu lugar, mas experiências também têm o seu lugar. E eu digo a você, querido, se uma experiência natural, seja ganhar um carro, seja ser presenteado, seja em qualquer área da sua vida, na área de finanças, na área familiar, em qualquer área da sua vida, se uma experiência natural já te afeta na alma, no corpo e até mesmo no espírito, imagina uma experiência com Deus. Eu não sei quantos de vocês têm experimentado de Deus, mas o que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias, nessas últimas horas, nesses últimos segundos, é: vocês precisam experimentar demais. Vocês precisam provar do Evangelho, provar da palavra viva. Aleluia. Chega de frieza. Precisamos estar queimando por dentro, queridos, desejando experimentar de Deus, desejando experimentar algo novo da parte de Deus.
Eu me lembro no início de tudo, da minha caminhada cristã. Eu me lembro do dia da qual eu nasci de novo. Que experiência! E essa é a maior experiência de toda a vida. Eu me lembro que ainda adolescente eu sentei naquela cadeira de plástico. Não queria nem ir para a igreja. Mas naquele dia eu senti um desejo. Meu pai não me forçava, minha mãe não me forçava. Vocês não querem ir, tudo bem, pode ficar. Mas naquele dia algo dentro de mim desejava. Me falava, você não pode ficar em casa. E eu saí daquele dia sem ainda entender nada, sem compreender nada, mente natural, mente humana. Sentei naquela cadeira de plástico. Antes, na minha casa, com meu pai, eu havia perguntado a ele antes de sair. Antes de sair de casa, eu perguntei, pai, me diga quem é que vai morar no céu. Ele, filho, vá na Bíblia, na palavra, você vai encontrar a sua resposta. Eu disse, meu Deus, eu nunca li a Bíblia, não sei nem quais são os livros, não sei de nada. Mas aí eu peguei a Bíblia. E naquele dia, eu fiz como muitas vezes na ignorância. Algumas pessoas fazem, abrir a Bíblia. Senhor, se tu tem alguma coisa para falar, fala agora. Mas eu estava desejoso. E Deus me pegou naquele momento. E quando eu abri a Bíblia, Ele me levou para uns salmos que diz, os puros de coração. Aleluia. São esses que habitarão o reino dos céus. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Como assim? E eu fiquei espantado, disse, pai, olha aqui. Eu abri nesse versículo. Ele disse, é isso. E não falou mais nada para mim. Ele disse, vai para a igreja. Vou para a igreja. E fui para a igreja. Sentei naquela cadeira lá no final. Lá no final. Como nem queria nada, como não quisesse nada. E aí veio o louvor e eu quietinho na minha lá. Passou os avisos, chegou a hora da ministração. E a ministra, quando pegou a Bíblia, ela disse, antes de iniciar, Deus tem colocado algo no meu coração e eu gostaria de ler para vocês. E ela abriu a sua Bíblia. Adivinha o texto que ela leu? Os puros de coração são esses que habitarão o reino dos céus. Eu disse, meu Deus, como isso é possível? Será que meu pai falou para ela? Mente humana. Mas queridos, a partir daquele momento, desde o início as minhas pernas já tremiam. O meu coração pulava, palpitando. Eu disse, vai sair pela boca. Aleluia. E eu lembro que ao final, ela fazendo os apelos e os convites, ela disse, eu sei que existe alguém aqui que precisa fazer essa decisão em sua vida, que precisa reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se é com você que eu estou falando, levante a sua mão no seu lugar. E eu ainda muito incrédulo, eu só fiz assim. Mas graças a Deus por um abençoado do meu lado que disse, ele aqui levantou meu braço. Aleluia! Queridos, e eu me levantei naquele dia. E chegando lá na frente, já comecei a orar em línguas. Já estava batizado no Espírito Santo também. Já havia por dentro nascido de novo. Jesus fazendo uma nova obra na minha vida. E já comecei a disparar em orar em outras línguas. Eu estava vivendo uma experiência com Deus. E eu tenho certeza que todos aqui que foram batizados em Jesus Cristo, que nasceram de novo, têm uma experiência para contar sobre seu novo nascimento. Porque não é uma experiência natural, é uma experiência sobrenatural. Aleluia! E algo dentro de mim começou a ansiar e desejar por mais de Deus. Eu me lembro que eu deitava no sofá da sala da minha casa, ia ler, meditar, buscar, ouvindo ministrações e pregações.
Eu dormia na presença, querido. Não era de sono, era na presença. Era como se Deus me colocasse nos braços e descansa, meu filho. Tendo experiências com Ele. Eu tive experiências de quase morte, mas Deus disse: ainda não é a sua hora. Você tem um plano e um propósito para cumprir ainda nessa vida. Você não vai agora, e Ele me trouxe de volta. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? O conhecimento é importante, mas as experiências vão fortalecer você, vão criar convicções dentro de você, de um mundo sobrenatural, de que o mundo espiritual é real, tanto quanto o mundo natural. Aleluia. É bom demais para não crer. Aleluia. Deus não quer você só com bons argumentos. Deus quer você com boas experiências. Por quê? Existe um antes e o depois das experiências com Deus. Não tem como você estar diante de uma experiência com Deus, estar vivendo uma experiência com Deus, e você continuar da mesma forma. Algo dentro de você muda. Algo dentro de você é afetado. Aleluia. E consequentemente, por fora também as coisas vão mudando, vão se transformando, vão se alinhando, vão se ajustando. Mas existe um antes e um depois de uma experiência com Deus. Sempre vai existir. Agora, preste atenção. É possível, mesmo vendo, mesmo conhecendo, mesmo andando na presença, é possível não mudar. Judas andou com Jesus, viu a manifestação do poder de Deus, conhecia quem Jesus era e do que ele era capaz, mas ainda assim continuou um ladrão. O que Deus quer de nós é que tenhamos experiências, mas não para continuar do mesmo jeito, mas que possamos ser pessoas ainda melhores, cristãos ainda melhores, vivendo, experimentando da manifestação do poder de Deus, falando do poder de Deus, desfrutando da bondade e da fidelidade de Deus. Aleluia, para que as pessoas possam olhar para mim e para você e desejar viver e experimentar de tudo isso que estamos vivendo. Aleluia. Se as pessoas olham para mim e para você e não desejam algo da parte de Deus, é porque tem algo errado. Judas entendia, conhecia, viu, mas não desfrutou, não teve uma experiência genuína com Jesus, continuou sendo ladrão. Mas essa não é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é que possamos ter as nossas experiências individuais com Deus, para que sejamos afetados, para que as nossas famílias sejam afetadas, para que o seu casamento seja afetado, para que o seu trabalho seja afetado, para que as pessoas possam olhar e desejar mais e algo novo da parte de Deus, queridos. Chega de frieza, sai da geladeira. Aleluia. E quando falamos da manifestação do poder de Deus, queridos, não estamos falando somente do correr, do gritar, do dançar no Espírito. Isso acontece e deve existir sim. É uma reação natural àquilo que está acontecendo dentro de mim, dentro de você. O corpo reage, querido. E pessoas reagem de formas diferentes. Eu mesmo, quando Deus está tratando algo específico comigo e eu estou tendo uma experiência com Deus, eu fico inquieto. Meu Deus, eu começo a suar, eu começo a ficar agitado, o coração começa a palpitar, mas o meu corpo reage. Aleluia.
Eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa, você vai experimentar mais de Deus, você vai provar de Deus, que você vai olhar e dizer: rapaz, só podia ter sido Deus na minha vida. Existe um antes e um depois das experiências com Deus. Eu posso citar vários aqui como exemplos na própria palavra. Você lembra de Jó? Jó chegou a dizer, lá no capítulo 42, no versículo 5: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele estava dizendo: eu só tinha conhecimento, mas não tinha tido uma experiência. Mas agora eu experimentei de você, Senhor. A tua bondade me seguirá. Aleluia. Precisamos sair do campo da visão somente, do entendimento somente, e precisamos acessar o campo da experiência, da prática, da vivência. Aleluia. Aleluia. Davi, lembra de Davi? Pequeno, grande Davi. Sabe, queridos, eu fico imaginando quando aquele gigante se levantou, que todo um exército retrocedeu, e aí começaram a escolher quem iria lutar com aquele gigante. Ninguém se disponibilizava. Sabe, se a gente parar para pensar, se pegasse os currículos daqueles soldados e os currículos de Davi iria ser descartado logo. Porque para a batalha, para a guerra, aqueles soldados estavam muito mais qualificados. Mas aquela batalha não era uma batalha natural, era uma batalha espiritual. E em Deus, Davi estava pronto. Se fosse olhar para o meu currículo e para o seu currículo, as pessoas iriam desprezar, ninguém ia dar o reconhecimento devido. Mas precisamos estar prontos em Deus, experimentando dEle. Sabe por quê? Vai chegar um dia que precisaremos lembrar das nossas experiências. Para quê? Para nos fortalecer, para se levantar, para nos animar, para continuar a carreira. Sim, Davi fez isso. 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e Ele também me livrará da mão deste filisteu. Davi estava aqui lembrando das suas experiências. E se ele não tivesse tido essas experiências, e aí como é que seria? Mas essas experiências fortaleceram Davi, trouxeram uma convicção para ele. Existem benefícios nas experiências com Deus. Só existem benefícios. E é uma delas, eu não sei se está pronto o slide, mas você pode colocar aqui, por favor, dos benefícios da experiência com Deus. O primeiro é o aumento da fé. Pode passar esse, por favor. Coloca o próximo. O que as experiências com Deus produzem? Primeiro, aumento de fé. A sua fé vai aumentando. Você vai fortalecendo a sua fé. Era isso que Davi estava fazendo. Segundo, você vai se fortalecendo nas emoções. Você vai alinhando a sua alma. Você vai ajustando as coisas dentro de você, colocando a alma no seu devido lugar. As experiências com Deus nos proporcionam isso. Terceiro, convicção. Experiências com Deus nos trazem convicção, nos deixam fortes, nos deixam corajosos, ousados, intrépidos, queridos. Eu não estaria aqui se eu não tivesse tido experiências com Deus que me desse uma convicção tal de reconhecer que existe um plano e um propósito para a minha vida.
Mas porque eu experimentei, hoje eu estou aqui. Mas porque eu provei, hoje eu estou aqui. Rompi com os meus medos, decepcionei os meus medos, terminei com as minhas dúvidas, noivei com a fé e hoje estou casado com os sonhos de Deus para a minha vida. Você precisa casar com os sonhos de Deus para a sua vida. Como? Tendo experiências com Ele, desfrutando demais dEle, vivenciando a sua palavra na prática. Aleluia. Davi disse: eu venci o leão com a ajuda do meu Senhor, eu venci o urso, e vai ser do mesmo jeito com esse gigante. Experiências, ele lembrou das experiências com Deus. Em momentos difíceis, de dificuldades, precisamos lembrar das nossas experiências com Deus. Mas para lembrar, precisamos ter. Só lembra quem tem. Amém? Vamos acessar um nível maior. Aleluia. Aleluia. Quantos desejam ter experiências com o Senhor aqui? São experiências sobrenaturais, queridos. São experiências que vão te deixar em alguns momentos em prantos. São experiências que em alguns momentos vão te deixar com uma crise de riso. São experiências que vão talvez até fazer você correr, celebrar, dançar, se deitar, se dobrar seus joelhos, porque o corpo reage. E é totalmente lícito. Algumas pessoas chegaram até a mim e disseram: pastor, eu nunca tinha corrido na minha vida pelo Espírito, no Espírito. Mas teve um dia que eu fiquei me segurando e eu sabia que era momento de eu destravar isso dentro de mim. Eu me segurei, mas eu disse: eu não vou ser o primeiro a correr, não. Se correr um, eu vou atrás. Ele disse que na mesma hora que falou isso, correu um na frente dele. Aí disse: agora, e saiu correndo também. E ele disse: pastor, depois que eu dei aquela carreira, surpreendentemente as coisas destravaram dentro de mim e fora também. E esse não foi apenas um testemunho, escutei vários já assim. Que alguns que deram um grito de fé que nunca tinham dado na vida. E destravaram coisas na sua casa, na sua família. Precisamos parar de fazer propaganda das nossas feridas. E fazer propaganda das nossas experiências com Deus. Feridas expostas só atraem moscas e mosquitos. Abra a tua boca para falar das tuas experiências com Deus, querido. Você precisa ter conhecimento das Escrituras, sim. Mas você precisa ter vida nele. Para que quando você estiver apresentando as Escrituras, as pessoas olhem para você: ele vive isso, ele prova disso e eu quero também. É tão fácil fazer propaganda das nossas feridas. Precisamos abrir as nossas bocas para fazer propaganda do poder de Deus, das maravilhas de Deus, das experiências com Deus. Ei, querido, abra a tua boca para honrar, glorificar e exaltar o nosso Senhor Jesus. Porque se Ele fez, Ele continuará fazendo. Deus é bom. Aleluia. Moisés é um outro exemplo. Ele é um antes e um depois do deserto, da experiência que ele viveu com Deus. Moisés foi levado ao deserto. Por algumas situações ele chegou até esse ponto, até esse momento. Possível assassino, não é verdade? Mas o importante e o impressionante é que Deus não despreza ninguém. E Moisés naquele deserto olhou para uma sarça. E aquela sarça queimava. E aquela sarça não apagava. E ele ficou maravilhado com aquilo. E foi naquele momento que ele teve uma experiência genuína com Deus. E toda a sua história foi mudada. Porque experiências com Deus mudam nosso destino,
mudam a nossa história, mudam as nossas vidas. Depois disso, ele teve várias outras experiências, de um mar se abrir diante dele. Que experiências maravilhosas. Lembra de Saulo, o apóstolo Paulo? Saulo, perseguidor de cristão, entendia da Bíblia, conhecia a palavra, as escrituras, ele tinha conhecimento. Mas ele não tinha o quê? Vida, experiência. Até que, após o apedrejamento de Estevão, ele partindo para o seu destino, Jesus se apresentou a ele. E naquele momento ele teve uma experiência genuína com Cristo. E aquela experiência mudou para sempre a sua vida. Inclusive mudando o seu próprio nome. De Saulo a Paulo. De perseguidor a apóstolo. O que é que fez Paulo mudar, se transformar? Foi uma experiência genuína. De conhecimento ele já estava farto, já estava inchado. E quantas vezes nós estamos inchados de conhecimento, de teologia, de doutrina, mas não estamos manifestando o poder de Deus, a ponto de pessoas abrirem essas portas e serem transformadas e afetadas pela unção de Deus. O Espírito Santo precisa se manifestar em nossos cultos. A presença de Deus precisa ser real, queridos. Aleluia. Aleluia. A ponto de pessoas serem atraídas ao pararem no trânsito, ao pararem na esquina, ao pararem em algum momento e verem a placa e se sentirem atraídas pela glória, serem atraídas pela presença, serem atraídas pelo poder. Mas, de fato, a experiência que trouxe essa mensagem de Deus ao meu coração foi a experiência que Pedro viveu com Jesus. Eu não sei se você conhece esse texto. Eu não sei se você conhece essa passagem, mas acredito que sim, não tem como. Essa passagem é muito conhecida, é muito difundida, muito falada, muito registrada. E é a passagem da qual Pedro anda sobre as águas. A Bíblia diz que os discípulos foram enviados por Jesus. Jesus se despediu dos discípulos. Vão na frente. Eu vou ficar mais um pouco para orar. Mas vocês podem seguir caminho. Podem tomar destino. E eles entraram naquele barco. E a Bíblia diz que em determinado momento sobreveio uma tempestade, ventos fortes, mar agitado. Aqueles discípulos já estavam meio que inquietos, agoniados com a situação. Mas de repente eles tiveram uma experiência sobrenatural. E eu lembrei de uma série que hoje já é bem conhecida, The Chosen. E ela retratou essa passagem. Eu tenho um vídeo que eu vou passar para você daqui a pouco. Mas, voltando a ela, diz que o mar estava agitado, as águas estavam agitadas, os ventos estavam agitados. E os discípulos estavam naquele barco e avistaram de longe um homem. Mas todos eles pensavam que era um fantasma e ficaram assustados, amedrontados. Até que Jesus se apresentou. E Pedro disse: Senhor, se fores tu, me manda ir até você e ir até ti. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro saiu daquele barco, andando sobre as águas até encontrar com Jesus. Sabe algo que me chama a atenção nesse texto? Pedro não pediu para Jesus acalmar a tempestade.
Pedro pediu para viver uma experiência com Jesus. Em meio à tempestade, em meio aos ventos fortes, em meio à agitação das águas, ele disse: Jesus, se és tu, manda ir contigo. Sabe, queridos, nós não precisamos pedir para Deus resolver os nossos problemas. Talvez o que esteja faltando é uma atitude de dizer: Senhor, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das tempestades da vida, mesmo diante das dificuldades, me faz ter experiências contigo. Aleluia! Aleluia! Mas você pode dizer: mas ele afundou. Sim, ele afundou. Mas quem somos nós para julgar aquele que decidiu ter uma experiência com Jesus, a sair do barco, se nós não temos nem coragem para sair do barco? Quem somos nós para apontar? Quem somos nós para julgar? Então não julga quando alguém se levanta e sai correndo. Não julga quando alguém se levanta e começa a dançar no Espírito. Não julga. Não julga se você não tem coragem de sair do seu barco. Aleluia! Ei, está na hora de sair do barco, de ter experiências com Deus genuínas. Aleluia! Aleluia! Em meio à tempestade, precisamos orar a Deus: Senhor, nos faz ter experiências contigo. Queremos provar da tua fidelidade, queremos provar da tua bondade, queremos experimentar mais de você. E Deus quer, querido, ter experiências comigo e com você. Relacionamento é feito de experiências. Experiências gera relacionamento. Apenas um teve coragem de experimentar, enquanto todos os outros ficaram no barco, na zona confortável, numa zona medíocre. Eu gostaria de passar esse vídeo para você. É um vídeo curto, que vai mostrar um pouco mais sobre como tudo aconteceu. Por favor, pode soltar. Não me solta. Eu peguei você. Por favor. Homem de pouca fé. Por que duvidou? Não me solta. Não me solta. Eu tenho muito planejado pra você, Simão. Incluindo coisas difíceis. Só não tire os olhos de mim. Eu prometo. Simão. Vamos, ajudem ele. Ajudem. Por favor. Por favor. Por favor. Não me solte, por favor. Desculpa. Não me solte, por favor. Não me solte, por favor. Aquiete-se! Acalme-se! Por favor. Não me solta. Eu tô aqui. Eu tô sempre aqui. Eu deixo as pessoas passarem fome. Mas eu as alimento. Por favor. Por favor, não me solta. Não me solta. Aleluia.
Sabe, queridos, ele afundou sim. Mas afundou tendo uma experiência. E ele provou que tinha uma experiência ainda mais sobrenatural. Sabe por quê? Quando Jesus nos manda entrar num barco, Ele não vai nos deixar nos afogar. Ele não vai fazer com que o barco naufrague, afunde. Quando Jesus mandou você entrar no barco, mesmo passando por mares agitados, por ventos agitados, Ele prometeu estar conosco. E mesmo que algo aconteça, Ele vai estar lá com a mão estendida, pronto, dizendo: eu sempre estive aqui. O problema é que estamos colocando as nossas experiências com Deus dentro de uma caixa, quando precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Para provar demais, porque não acabou, querido, você já não provou de tudo. Por mais que você já tenha uma certa idade, um certo conhecimento do Evangelho, uma certa vivência no cristianismo, você não provou de tudo. Existe mais para experimentar. Você poderia ficar de pé comigo? Aleluia, grupo de louvor, pode vir. Eu não sei você, mas precisamos provar mais de Deus. Precisamos experimentar mais de Deus. Ele prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Ele não te abandonou, Ele não me abandonou. Ele está lá conosco. Se você está com fome, Ele vai te alimentar. Mas para isso gera uma sede, uma fome. Aleluia! Para finalizar, eu vou ler Salmos 34, versículo 8. Esse salmo tem sido salvação para a minha vida. E diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. A orientação do salmista de Davi aqui é: prova. O meu desejo é que você prove do que eu tenho experimentado, do que eu experimentei quando eu estava lá atrás, nos bastidores, quando ninguém estava me vendo, do que eu tenho experimentado enquanto estou aqui governando, do que eu experimentei nos campos de batalha. O salmista está dizendo: o meu desejo é que você prove e vede que o Senhor é bom. Aleluia! É bom demais para não crer, querido. É bom demais para não crer. Ele é real. Ele é um Deus dos vivos e não dos mortos. Aleluia! Aleluia! Provai e vede. Sabe, queridos, uma coisa é eu dizer que Deus é bom. Outra coisa é você provar que Deus é bom. Você precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Não basta as minhas experiências, não basta as experiências do pastor Roberto, não basta as experiências de uns ministros. Você precisa ter as suas próprias experiências, porque é o que vai te fortalecer, é o que vai te trazer convicção de que Ele é bom. Aleluia! Aleluia! Levanta as tuas mãos. Provai e vede. Aleluia! Milagres que não posso esquecer. Lembra? A beleza no
explicar, mas sei que é você. Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador. Aleluia! Que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Eu não tenho poder para ressuscitar, mas em teu nome mortos podem levantar. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você. Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Ele é bom! Ele é bom demais, querido! É bom demais para não crer! Bom demais para não crer, bom demais para não crer. Sai do barco! Aleluia! Precisamos sair do barco, querido. Essa é uma noite para sair do barco. Ah, é muito mais. Os mares estão agitados, os ventos estão fortes. Ei, mantenha os olhos nele. Foi isso que ele disse. Mantenha os olhos em mim. Mantém. Você não vai afundar. O seu barco não vai afundar. Aleluia. Aleluia. Você está pronto para sair do barco? Você está pronto para sair do barco e ter uma experiência com Deus? Não somente uma, mas várias a partir de agora. A partir de hoje, uma fome e sede de Deus, desejando novas experiências, experiências genuínas, nas madrugadas, no carro, na rua, no trabalho, experiências sobrenaturais se manifestando hoje, na sua casa, na sua família. Provai e vede. Experimenta, 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 experimenta. Curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Segura, segura, segura. Eu tenho uma direção aqui. Tem gente aqui
estava pensando, talvez alguns dias atrás, ou até mesmo hoje, que estava com saudades. Saudades de experimentar de novo. Saudades de mergulhar de novo em águas profundas. Está na hora de sair do barco. Você pode ter 20, 30 anos de evangelho, querido, mas você precisa tirar essas experiências de novo da caixa. Sair do barco para viver algo novo. Se é com você que eu estou dizendo que estava com saudade, você estava repetindo isso para você. E lembrando de alguns momentos seus, de experiências com Deus, eu te chamo para vir aqui se derramar no altar juntamente comigo. Eu sei que você está aqui. Saia do barco. Saia do barco. Aleluia. Chega, vem. 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 Aleluia. 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 Vem, querido, sai do barco. Sai do barco. Hoje é dia de sair do barco. Hoje é dia de sair do barco. Aleluia. Chega, vem. Aleluia. Já vi Sai do barco. ser curado. Sai do barco. Capaz de mental sair. Não me diga ele não Saudades. pode. Não me Saudades, diga hoje é o ele dia de não matar a pode. saudade. Eu já vi morto levantar. Vem, querido, vem. Já vi loucura Vem. sarar. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode. Não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e o seu filho viver está. Não me diga ele não pode. Assim eu sei que ele pode. Creio que tu és Deus restaurante.
Eu já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Ou você fica no barco assistindo, ou você sai do barco nessa noite. Sai do barco, querido. Pode ficar Sai do barco. perante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar e o seu filho vive está. Não me diga ele não pode, se eu sei que ele pode. Creio que tu és Deus restaurador. Trabalhe em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador. Tá na hora de sair do barco. Sai do barco pra viver mais. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Não há como duvidar. Tu és Deus restaurador. Câncer sendo curado. Câncer sendo curado. Provai e vede. Provai e vede. Aleluia. 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 Você veio buscar uma resposta da parte de Deus hoje, não foi? E Ele está se apresentando diante de você. Eu te amo, filha. Levanta tuas mãos. Fecha teus olhos. O amor de Deus está fluindo aqui. O Espírito de Deus está aqui. Há uma unção aqui presente. Você volta do mesmo jeito para casa se quiser. Natan, Carol, chega aqui. Me ajuda aqui. Me ajudem aqui. Imponham as mãos. Imponham as mãos. Os dons. Eu quero dizer isso aos jovens que estão aqui presentes. Os dons espirituais vão se manifestar como nunca mais se manifestaram. Em cultos de jovens, nós vamos experimentar da manifestação do poder de Deus. Nossos cultos e cultos de jovens com mais intensidade. Dons espirituais. Jovens desejam os dons espirituais. Isso aqui que está acontecendo tem que ser comum e extraordinário ao mesmo tempo. Pastor César, as experiências que você está desfrutando e que você está vivendo juntamente com outros tem um propósito e um plano. Aquilo que você enxerga com os olhos da fé, Deus enxerga com os olhos da provisão. Se prepare, porque você vai presenciar mais disso. Sabe, isso que você mostrou aqui vai se tornar rotineiro. Pessoas vão chegar até você: pastor, ore por mim. Pastor, eu quero que você tenha. Pastor, me ajude. Há uma unção sobre a sua vida chegando ainda mais forte, pastor, para desbravar, para romper, para sair das quatro paredes e demonstrar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E
impactando famílias, ruas, bairros. Você não é corretor por acaso, César. Você já percebeu isso? Você não é corretor por acaso. Você realiza sonhos, sim, mas não é somente no profissional, é no espiritual também. Porque o que está acontecendo é uma demonstração daquilo que Deus quer fazer na sua vida e na sua família. A partir de agora, em nome de Jesus, eu declaro uma nova unção, uma unção mais forte sobre a sua vida. Aleluia! Realizando sonhos. Realizando sonhos. Aleluia. Aleluia. Ei! Experimenta! Experimenta! Vamos lá, queridos. Uma coisa, deixa eu falar. Uma coisa é você olhar a chuva pela janela. Outra coisa é você dançar na chuva. Experiência não se compra. Aleluia, se vive. Chegou a hora de dançar na chuva. Aleluia. Ei, aleluia. Eu vivi, provei tua fidelidade. Vi milagres que não posso esquecer. Você não pode esquecer. A beleza no que eu não posso explicar. Daniel, você não pode esquecer. Mas sei que é você. Você não pode esquecer. Jesus, você é não pode você. Esquecer. Creio que tu és Deus restaurador. Ei! Que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Não mais tu és Deus religiosos. restaurador. Tem alguém cheio do Espírito aí, querido? Por amor. Incendeia! Incendeia! Aleluia! Bom demais para não crer. Aleluia! Bom demais para não crer. Vamos celebrar. Aleluia. Aleluia. Diego, eu vejo Deus construindo algo para você, principalmente dentro de você. E a partir daquilo que Ele está construindo dentro de você, experiências vão se manifestar. Você vai viver novas experiências com Deus. Se prepare, porque algo grande da parte de Deus está chegando. Eu vejo você cuidando de pessoas. Eu vejo você diante de algumas pessoas. Experimente. Ou você fica olhando a chuva pela janela, ou você sai para dançar na chuva, querido. Você está pronto para dançar na chuva nessa noite? Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. 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 Dá um grito de fé aí, querido. Aleluia. Experimenta.